Todos me ouvem bem, mas eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, o convite, né? Eu espero que eu atenda aí os objetivos de vocês, né, da Liga de Dermatologia. Então, olha só, eu vou fazer a apresentação e aí depois no final a gente abre para as perguntas e eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade de perguntar o que quiserem, tá bom? Pessoal, a gente vai, conforme me solicitaram, a gente vai falar hoje para vocês sobre alterações cutâneas transitórias no recém-nascido. Não teria como, numa aula, a gente falar de todas as alterações cutâneas no recém-nascido e a gente resolveu falar sobre essas alterações transitórias. Tá? Por que isso é importante a gente falar sobre essas alterações transitórias? A gente lembra que eu tentei esquematizar o feto, por exemplo, intraútero, ele está banhado no sistema líquido. E aí, depois que ele nasce, ele vai para um sistema seco, né? Sólido. Então, a pele, ela precisa passar por esse processo de, como é que se diz, de transformação, de adaptação. E esse processo de adaptação ocorre principalmente nos primeiros 30 dias de vida. E a partir disso, a gente, na verdade, tem que estar atento a essas alterações que podem surgir. Porque, na maioria das vezes, essas alterações elas são transitórias. A grande maioria das vezes, a gente fala que lesões transitórias são lesões que geralmente se resolvem no máximo até 2 anos, mas se resolve nos primeiros meses de vida da criança. E isso gera muita ansiedade, né, por parte dos familiares. Né? Procurar, por exemplo, os médicos para fazerem realmente as suas dúvidas, né? Tirarem as suas dúvidas, fazerem os seus questionamentos por conta disso. Então, a lógica, a incidência de cada alteração dessa que eu vou comentar com vocês tem características, tem relação com características da pele, do RN, de particularidades raciais. Alô? Oi? Tá dando para escutar? O pessoal, estou achando o som muito baixo. Tá sim. Tá sim? Então tá legal. Então, olha só, dando continuidade, essas lesões transitórias são lesões que, na maioria das vezes, desaparecem nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos, na grande maioria dos primeiros meses. E é importante a gente saber delas, porque, na maioria das vezes, elas são lesões benignas, transitórias, muitas vezes fisiológicas, mas isso gera ansiedade, né, nos pais. Saber o que é, se aquilo vai melhorar, se tem algum tratamento específico. Então, a gente tem que estar ciente, né, daquilo que pode acontecer. Bom, a pele do recém-nascido, já ao nascimento, ela tem uma estrutura bem parecida com a pele da criança maior e do adulto. Então, a gente lembra que a pele do recém-nascido ela já é dividida nas 3 camadas, epiderme, derme, né? E hipoderme, ou tecido celular subcutâneo. Existem algumas características que são diferentes. A derme do recém-nascido ela é menos, ela tem fibras colágenas de menor tamanho e as fibras elásticas elas são imaturas. Além disso, ela tem de desorganização das estruturas vasculares e nervosas. Uma outra característica da pele do recém-nascido é que as glândulas sudoríparas elas já são formadas, desenvolvidas, mas elas são ineficazes na perda de calor. Então, a pele do recém-nascido ela tem mais dificuldade em manter o calor, ou seja, a termorregulação, na verdade, ela é um pouco alterada no recém-nascido. E, além disso, a secreção sebácea do recém-nascido é aumentada, e o que se questiona é que se essa secreção sebácea ela tem uma relação com o aumento dos andrógenos maternos. Lembra que ocorre a passagem de hormônios via transplacentária e o próprio eixo, né, hipotálamo e hipófise gonadal da criança é muito desenvolvido. Então, isso também parece que é responsável por algumas alterações na pele. Bom, uma das principais alterações que nós temos, não sei se você tem oportunidade, é o vernix caseoso. O que é o vernix caseoso? É uma substância, né, com aspecto gorduroso que recobre a pele do recém-nascido. Ela é formada por células epiteliais, porque, embora ela tenha uma aparência gordurosa, só 10% da composição do vernix é constituído por lipídio. 80% do vernix é formado por células. Tá? O que parece que tem relação com a produção é o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Parece que a partir da estimulação da pelo hormônio adrenocorticotrófico,
O córtex da suprarrenal, ele produz, dentre três substâncias, ele produz andrógenos. E esses andrógenos é que tem relação principalmente com o processo de cornificação do extrato córneo da pele. Então, essas células, na verdade, elas vão se soltando, esse excesso de pele que vai se formando no extrato córneo, e isso vai ficando, né? Além de lipídios que vão se aderindo ali, e aí você vai formando esse manto duroso, que é o vernix caseoso, que é presente já ao nascimento. A gente relembra que esse vernix ele tem uma função aumentada nos últimos 3 meses, né? No último trimestre de gestação. Se a gente parar para pensar, o vernix ele tem mais de uma função. Primeiro dele é proteção da pele, né? A gente lembra que lá intraútero a criança ela está banhada em líquido. Você imagina se não tiver proteger se a pele da criança ficar mergulhada no líquido amniótico. Então ele tem um efeito de ação, ele vai lubrificar a pele e facilitar a passagem da criança através do canal do parto, no momento do parto. Ele funciona também como mecânica para colonização de bactérias, ou seja, ele tem um efeito protetor. Ele hidrata a pele, porque essa pele banhada o tempo todo nesse líquido amniótico, ela iria desidratar. Então, tem um efeito umectante de hidratação da pele. Em relação à composição, eu falei que a maior parte mas a gente lembra que nessa também tem aminoácido. E um dos principais aminoácidos que constitui o vernix é a glutamina. Aí a gente lembra um pouco lá da bioquímica e a gente vê que a glutamina ela tem um efeito trófico na mucosa. O vernix ele ajuda o processo de cicatrização da pele. E o que parece que é interessante é que a criança também deglute líquido amniótico e esse líquido amniótico, já que tem glutamina, também tem um efeito trófico na mucosa intestinal. Então, assim, o vernix tem várias funções, né? Basicamente, proteção e tonificação da pele. E o vernix é isso, olha, para quem nunca teve oportunidade de ver, antigamente as crianças, quando nasciam, a gente mandava dar banho, tirar esse vernix. Hoje, a maioria dos serviços não orientam, né, não aconselham dar banho na criança. Esse vernix ele vai se soltando da pele da criança por volta de 6, 8 horas de vida, ou seja, então a gente não dá banho no primeiro dia, a gente deixa que o vernix vai sendo solto, né, gradativamente. Tá legal? Bom, uma outra alteração que acaba observando na pele da criança, até por uma questão de sequência, é uma descamação. Então, a pele da criança, geralmente no final da primeira semana de vida, ela começa a soltar umas lâminas de pele. Essas lâminas elas são finas, elas são discretas e, em alguns casos, elas podem ser maiores, né? E elas ocorrem principalmente nas extremidades. Então, mão, pé, como a gente está visualizando aqui. Não é normal eu ter uma descamação assim que a criança nasce. Então, como eu coloquei assim, a descamação da pele ela ocorre no final da primeira semana. Se eu pego um recém-nascido com pouca cabelo e eu já começo a notar que aquela pele está descamando, tem algum fator que levou aquela pele a descamar. Pode ter sido uma anóxia, uma falta de aumento uterino, pode ser uma doença de pele permanente, que é uma ictiose, é uma apresentação desse tipo de lesão. Ou seja, descamar a pele de bebê é normal, pessoal? É, mas é normal no final da primeira semana. A gente não sabe o que ocasiona essa descamação. Uma ação que é feita é que talvez é pela perda do... Ou seja, a criança estava banhada lá e tinha um vernix. E depois que a criança nasce, o vernix se saia, ela perde esse fator de umectação. Ele ficaria mais ressecado e começaria a descamar. Isso é uma hipótese que tenta explicar essa descamação que é fisiológica. Então, ela ocorre principalmente, pessoal, em extremidades. E não é normal a gente já ter descamação assim que o bebê nasce. Começa lá no final da primeira semana de vida, tá? Uma descamação que pode ser laminar mesmo, pode ser em placa, tá? A fala acrescenta alguma coisa, e já que eu sei, pessoal, que isso é uma lesão fisiológica, eu vou orientar os pais que essa pele vai soltar e pronto. Caso você quiser orientar uma hidratação dessa pele com algum óleo, um óleo mineral, óleo vegetal, isso pode ser feito. Mas a gente sabe, por isso que é importante a gente saber por que isso ocorre e saber tranquilizar os pais, tá? Então, descamação lógica é isso aí, pessoal. Uma outra alteração
que tem provavelmente mais uma ação, uma causa, né, hormonal, hiperplasia sebácea, que a gente chama também de milho facial. Esse milho facial, tá, é obstrução das glândulas sebáceas. Então, geralmente, isso aparece durante as primeiras semanas de vida, principalmente na região nasal da criança. Então, a gente observa as pápulas, tá? Pequenas, pessoal, com cerca mais ou menos de 1 milímetro. Geralmente no dorsal pode ocorrer em bochecha da criança. Isso vai regredir geralmente nas primeiras semanas. Então, isso aqui se deve por ação hormonal, faz uma obstrução das glândulas sebáceas. Tá legal? A gente chama de hiperplasia sebácea ou milho facial. É o mesmo nome, não precisa passar nada, isso vai desaparecer. É normal, né? É comum aparecer isso no recém-nascido. Uma outra que aí essa faz um diagnóstico diferencial com pelo menos umas 2 lesões, é importante estar bem a par dessa lesão, o eritema tóxico. Embora o termo tóxico, isso não tem nada a ver com toxicidade, tá? É uma lesão de pele benigna, transitória, que não exige nenhum tratamento. E é a lesão transitória mais prevalente que a gente tem, pessoal, no período neonatal. Ocorrência até em 50%, não tem relação com sexo, nem etnia, e eu não sei por que ocorre essa hematose. Existe a teoria que diz que o eritematóxico provavelmente é uma defesa da pele contra algum fator de agressão. Porque em análise de biópsia, o que foi visto nessas lesões de eritema, você tem uma migração de eosinófilo para aquelas áreas ali. Então, parece que é uma dermatose, né, reacional a alguma agressão que a pele do recém-nascido esteja sofrendo. E, geralmente, essa dermatose, ela começa a partir do primeiro, né, até o 4º dia de vida, mas tem criança que pode atuação mais tardia, tem criança que apresenta eritematóxico lá em torno do 10º dia, né? Então, assim, às vezes até o 15º de vida, 15º dia de vida, eu posso ter o surgimento dessas lesões. Essas lesões, pessoal, geralmente máculas ou pápulas numa base eritematose. Em alguns casos, eu posso ter até pústula, mas na maioria das vezes são micropápulas ou pequenas pústulas numa base eritematose. E essas lesões, geralmente elas se iniciam na face, mas elas podem atingir todo o corpo. Então, ó, as lesões aqui que eu estou te falando são lesões, e a gente lembra que pápula é aquilo que tem elevação, e mácula é só alteração de coloração. E são tipos de lesões elementares de pele. Então, a gente tem crianças aqui, ó. Essa criança ela tem lesões papulares na face e olha no tronco como é que fica. Então, geralmente o eritema tóxico, pessoal, eles têm um padrão mais difuso. Não é uma lesão que vai ficar só na face, tá legal? E a criança não nasce com eritema tóxico. Geralmente começa a partir do primeiro ciclo de vida. Então, essas clínicas é que me permite fazer o diagnóstico de eritema tóxico. Então, às vezes, a criança toda manchada, a mãe vai ficar apavorada e vai questionar e vai te procurar por conta disso. Tá legal? Então, essa é a lesão compatível com pequenas pápulas ou pústulas numa base eritematosa que tem uma distribuição difusa pelo corpo e que pode aparecer do 1º ao 4º dia, mas às vezes atrasar um pouco e aparecer lá em torno do 15º dia de vida. Tá? Mais comum difusamente, mas é mais comum iniciar pela face. Essa dermatose, a melanose pustulosa, ela faz um diferencial com o eritematóxico. Quando vocês verem as fotos, vocês vão ver que parece muito o eritematóxico. É uma etiologia desconhecida, né? O que se coloca é que talvez pode haver uma hiperestimulação dos melanócitos, por isso que você tem essa melanose pustulosa, mas olha como é que a ocorrência é bem menor. O eritematóxico ele ocorre em quase 50% ou mais que 50% dos RS. Já a melanose pustulosa, a prevalência é muito mais baixa, 2 a 5%. E a melanose, ela segue um curso clínico, por isso que também me permite fazer o diagnóstico diferencial. Então, geralmente, a primeira fase da melanose pustulosa são lesões vésico-pustulosas, que geralmente duram em torno de 1 a 3 dias. E geralmente essas lesões são na face e no tronco. Até aí pode parecer até com eritema tóxico, tá? Mas são lesões não papulares, geralmente são lesões vistulosas. Essas lesões, 1 a 3 dias, elas se rompem, aí elas deixam uma descamação da lesão, que a gente chama de colarete. Colarete quer dizer que é muito bem delimitado.
tá legal? E por fim, ela vai ficar pigmentada, ela vai ficar hiperpigmentada. Essa hiperpigmentação, pessoal, pode durar de semana a meses. Então, geralmente, a criança começa com isso, tá vendo? Geralmente são vesicopústulas, você nota que parece que tem um conteúdo pustuloso, mas a gente já observa que algumas rompem. E olha como é que fica a área com uma descamação muito bem delimitada. Isso é o que a gente chama de colarete. Qual vai ser a evolução disso? Aqui, pessoal, olha, vai ficando manchado, vai ficando hiperpigmentado. Então, dá para eu fazer o diagnóstico com eritematóxico. Eritematóxico desaparece, não deixa nenhuma lesão residual. Ele não tem essa evolução clínica da melanose pustulose. Tudo bem? Está dando para entender a diferença? Elas podem até se parecerem em algum momento, mas depois a evolução me permite mais diagnóstico diferencial de melanose. Tá? Uma outra lesão importante, que é muito comum, não só no período neonatal, mas posteriormente, é a miliária, que as pessoas conhecem vulgarmente como brotueja. Tá? A meluária, ela é uma dermatose causada pela obstrução dos núcleos sudoríparos. Então, tem a ver com isso aqui, ó, a associação com o calor. Porque quando você tem excesso de calor, você pode fazer a retenção de suor nesses ductos sudoríparos. Tá legal? Então, por exemplo, aquecimento, as incubações, a criança está numa incubadora muito aquecida, ou a criança está sendo metida a uma fototerapia, isso aumenta, né, a temperatura, aumenta realmente o calor, isso pode ser uma causa. Por isso que essas lesões, elas aparecerem principalmente em áreas de dobra, que são áreas que geralmente têm uma associação, né, com aumento de temperatura naquele lugar. Geralmente começa a partir da segunda semana, então você pode ver que ela é mais tardia, ela não aparece precocemente igual a eritematóxico ou a melanofilose. A gente tem 3 de miliária, porque vai depender do nível que eu tenho obstrutos. Quando a obstrução é mais superficial, ela tem um aspecto mais claro, que essa acaba sendo a mais comum, que é a miliária cristalina. Quando já vem um pouquinho mais profunda, ela já fica com aspecto mais avermelhado, que a gente chama de rubra. E eu tenho aquela realmente que é muito profunda, que fica com aspecto pustuloso. Então, olha só, aqui coloquei 3 fotos para vocês. A cristalina parece gota d'água, a um pouco mais avermelhada, funda, ela já é pustulosa. Então, são lesões, geralmente que surgem a partir da segunda, terceira semana de vida, tá? Que pode surgir em face, em tronco, mas é muito comum em área de dobra, a criança ficar mais aquecida. Sempre levantar na história se tem a possibilidade de hiperaquecimento. Então, de repente, perguntar se a criança mora num lugar muito quente, se a mãe não está colocando muita roupa no bebê, isso aí também é um fator associado. Olha como é que essa criança, essa aqui já não é a cristalina, essa aqui você já vê uma forma mais pulosa, tá vendo? Olha como é a região, ó, couro cabeludo, aqui a criança transpira muito, região, ó, do osso. Então isso é o que as pessoas chamam de miliária. Pessoal, orientar a deixar essa criança com menos roupa, mais à vontade, dar mais banho, porque isso aqui tem a ver com o aumento de temperatura que faz obstrução dos ductos sudoríparos. Tá legal? Às vezes a gente pode passar até algum hidratante, a gente pode pedir para botar esse hidratante um pouquinho na geladeira, porque refresca mais a criança. Pode ser feito? Pode. Ela tem uma relação direta com o aumento de temperatura, com o suor. Bom, uma outra dermatose que faz diagnóstico diferencial com eritema tóxico, com a melanose rosa, é o acne neonatal. Mas eu acho que fica fácil a gente guardar um pouco a característica do acne quando a gente lembra desse nome aqui. Acne neonatal recebe o nome de pustulose cefálica. O próprio nome já está falando, pessoal. São pústulas na região cefálica. Então, isso é a diferença clínica da melanose, a clínica do eritema tóxico. Então, já são múltiplas pápulas, né, que tem uma base eritematosa, mas na face da criança. Então, geralmente no nariz, na fronte, na bochecha. Pode ser desde o nascimento, mas pode surgir nas primeiras semanas. Então é diferente da melanose, que você vai ter outras lesões em outras áreas. A evolução clínica é diferente da melanose com acne. O acne só aparece na face. Eu não sei se essa lesão pode ter relação de andrógenos maternos nas glândulas sebáceas, isso é o que é questionado. Ou tem autores que o acne ele pode estar relacionado a uma infecção por malacésia, um fungo. Isso não é colocado,
tá? Mas eu sei que a lesão é benigna, é como se fosse assim, tolerável, porque na maioria das vezes, em 2 a 3 meses, essas lesões desaparecem. Então não precisa passar nenhum tipo de creme, nada. A gente sabe que o acne neonatal é uma lesão transitória. É isso, pessoal. São pápulas ou até mesmo pústulas, uma coisa que ocorre na face. Então, você faz, por exemplo, o exame físico do tronco, nada, igual eritematóxicos. Você faz o exame físico de outras áreas e não aparece, por exemplo, aquela lesão hiperpigmentada, melanose pustulosa. Consegue fazer o diagnóstico diferencial. Eu acho que, assim, dessas dermatoses, as mais difíceis da gente fazer o diagnóstico, elas têm algumas características clínicas muito parecidas, é o acne, a melanose e o eritema. Elas podem ter uma forma de apresentação precoce, tem alguma semelhança, por isso a gente tem essas particularidades aí de cada uma. Olha só, lesões papulares, tá vendo? Região malar. Às vezes as pessoas falam que isso é uma dermatite de contato, porque beija muito, porque passa barba. E eu não sei a causa do acne neonatal. Tá? Bom, um outro tipo de lesão de pele, de dermatose, é a acropustulose da infância. Os nomes já me ajudam um pouco a guardar, né, características clínicas. Acro é extremidade, né? E pustuloses é um tipo de lesão que tem como lesão de pele prevalente pústula. Então, é uma doença recorrente, benigna, e que o paciente ele faz surto de lesões vesicopustulosas em extremidade. Então, assim, do nada, essa criança ela fica lá com 5 a 10 dias com umas lesões pustulosas ou vesiculares, tá? E geralmente em extremidade, por isso que é acropustulose. E essas lesões, elas podem ser pruriginosas. Eu não sei a etiologia disso, mas qual seria o principal diferencial? Se eu estou lá numa unidade de saúde, eu pego um RN, isso já pode surgir no RN, ou numa criança maior, mas ela tem um padrão de ocorrência. Do nada, ela me aparece com umas lesões vesiculares ou pustulosas em extremidades, e que a criança coça, ela fica às vezes esfregando o pé. A primeira coisa que eu vou pensar é que é escabiose. Então, a história vai me ajudar. Eu não tenho nenhuma história epidemiológica de alguém coçando em casa. Geralmente na história vai aparecer que essas lesões elas têm um padrão de ocorrência, basicamente a cada 2 a 4 semanas, ou seja, quase que de mês em mês, essas crianças vão fazendo essas crises dessas lesões. Na maioria das vezes, né, isso melhora até por volta do segundo, terceiro ano de vida, mas a etiologia é desconhecida. Então, a importância da acropustulose, tá, é um diagnóstico diferencial com escabiose, porque é uma dermatose que tem uma prevalência muito alta dentro da pediatria. Então, a epidemiologia. Tem mais alguém coçando em casa, né? A questão social, a escabiose tem relação com aglomeração. Então, tudo isso permite a gente fazer o diagnóstico. Tá legal? A gente agora vai comentar sobre algumas erupções de etiologia infecciosa, tá? Bom, aí a gente lembra do impetigo neonatal. Impetigo neonatal, pessoal, é uma piodermite. Quando eu falo piodermite, infecção de pele, tá? E o impetigo neonatal são vesículas, pústulas ou bolhas. E a característica do impetigo? Essas bolhas, essas vesículas, elas se rompem facilmente e geralmente deixam uma base úmida. E geralmente essas lesões, elas têm uma predileção pela região periumbilical, área de fralda, dobra de pescoço, de axila. Então, esse tipo de lesão são vesículas ou bolhas mesmo que rompem. Olha aqui, a gente já tem vida. E olha como é que fica. A base, ela fica úmida. Essas lesões de pele, né, a etiologia estafilocócica ou estrépito. E aí já existe um tratamento com antibiótico terapia, que pode ser tópica, dependendo do número e do local que a gente tem, ou sistêmico. Né? Isso tudo vai depender se a criança tem manifestações sistêmicas, se a criança tem um número de lesões elevado. Não tem como eu fazer um tratamento tópico se eu pegar uma criança que tem mais de 5 lesões. Não tem como eu fazer um tratamento tópico numa criança que tem uma lesão
o olho, porque eu sei se eu passar um creme, nada, a criança vai levar para o olho. Então, isso tudo são os aspectos que eu levo em considerar o tratamento. Então, o impetigo é uma lesão que necessita realmente de tratamento, tá? Então, é uma dermatose de etiologia infecciosa, né, bacteriana, e que pode se apresentar no período neonatal. Faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com melanose pustulosa, mas as lesões são diferentes. São bolhas, são vesículas que se rompem mais facilmente e deixam essa base aquosa, úmida, melanose pustulosa, tá? Uma outra dermatose infecciosa é a infecção pelo herpes, tá? Bom, essas lesões de pele pelo herpes já podem ter manifestação nas primeiras 4 semanas de vida e mais de 70% dessas infecções de herpes em pele são causadas pelo herpes tipo 2, tá? Geralmente, pessoal, quando a gente tem recém-nascido com infecção por herpes, essas crianças elas têm doença disseminada, então essas crianças elas lesões de pele. Então, são crianças que têm envolvimento do sistema nervoso, geralmente essas crianças têm letargia, convulsionar, podem fazer hipotermia ou hipertermia, ou seja, não é só as lesões de pele. E o que caracteriza essas lesões pelo herpes são vesículas ou pústulas numa base eritematosa. E você pode ter envolvimento não só de pele, como de membrana. Então, é isso aqui, ó. São lesões agrupadas, vesículas agrupadas ou pústulas mesmo agrupadas numa base eritematosa e geralmente com envolvimento, ó. Aqui a gente tem uma úlcera rompeu, tá vendo? E aí, relembrando, essas crianças elas têm envolvimento sistêmico. Ela não vai ser uma criança só com uma lesão de pele em excelente estado geral. Não. Ela vai ter manifestações como hipotermia, letargia, ébrio, tá? E já podem aparecer essas lesões nas primeiras 4 semanas de vida. Então, é importante a gente saber que o herpes pode causar lesão de pele, tá? E um outro agente infeccioso que pode causar essas infecções de pele, né, é a candidíase. E a candidíase pode, no recém-nascido, aparecer sob 2 formas. A gente tem a forma congênita e a forma neonatal. Quando eu falo é que a criança já nasce com a lesão, pessoal, e geralmente isso decorre de uma transmissão intrauterina, ou seja, a mãe, na verdade, passou a cândida e contaminou a criança intraútero. A forma neonatal, aí a gente relembra que até em 20 a 25% dos casos, 20 a 25% a gente pode ter colonização do canal do parto pela cândida. Ao passar pelo canal do parto, a criança pode ser contaminada. Então, a congênita nasce, ou seja, contaminada intraútero. A neonatal, ela adquire depois, ou seja, quando ela passa pelo canal do parto. Aí vocês vão me perguntar, Cleito, mas o que caracteriza, como é que é a lesão da candidíase? A forma congênita, que as lesões já estão presentes no nascimento, ou no máximo nas primeiras 12 horas, você tem lesões difusas, a gente fala que é um exantema, que pega tronco, face, né, extremidade, e geralmente você tem máculas e vesículas eritematosas. Então, é esse tipo de lesão. E exantema, ele tem até um aspecto positivo, ele descama. Então, olha como é que é intenso a lesão pela câncer. A criança já apresenta realmente, né, essas manifestações. Por isso que é importante a gente perguntar, por exemplo, na história do parto, se essa mãe teve alguma leucorreia, teve algum corrimento, porque pode ser uma candidíase, e a criança já apresentar essas lesões de pele ao nascimento. Ou ela pode adquirir quando ela passa pelo canal de parto e ela apresenta a forma neonatal. A forma neonatal, as lesões nesse nascimento, geralmente surgem após os 7 dias de vida. E aí pode se apresentar com pústulas, às vezes aftas, mas geralmente com predileção por prega. Ou seja, região interglútea, região cervical, região axilar. Geralmente você não tem manifestações, né, sintomas constitucionais. Então, olha só como é que é diferente a lesão. A forma congênita ela é muito mais severa. Você tem um exantema, tá vendo? Esfoliativo. A criança geralmente vai ter manifestações sistêmicas. A forma tal, ela adquire. Então, depois de 7 dias de vida, e a criança, ó, geralmente são lesões vertiginosas, tá? Então, ela torna a dizer, lembrar que corrimento, se a mãe tiver candidíase, a criança pode ter manifestações cutâneas, pode ter dermatoses. Tá? Então, essas 3 são as principais representantes das dermatoses assim, no período neonatal de origem infecciosa. A gente agora vai falar de algumas lesões de pele que não tem a ver com infecção, que não tem relação
como eu falei agora. Agora com vocês, são lesões de pele relacionadas a fenômenos vasculares. Na grande maioria das vezes também são transitórios. Então, ó, um deles é a acrocianose. Gente, acro é idade. Cianose, né? É aquela coloração azulada, né? Então, é aquela coloração azulada, cianótica na extremidade. Isso aparece no recém-nascido, geralmente já ao nascimento, né? Principalmente nas mãos e nos pés. E desaparece, costuma desaparecer em poucas horas, tá? E geralmente, novamente, quando a criança é submetida numa temperatura mais fria. Então, assim, com aquilo, né? A criança, geralmente, ao nascimento, ela já vai ter a extremidade cianótica, e quando você aquece, a tendência é aquilo a melhorar. Por que a criança tem isso? Parece que o recém-nascido ele pode ter um grau de hipertonia das arteríolas periféricas. Então, você fica com um grau de congestão e a criança fica com aquela coloração. Aqueceu, dilatou, melhorou. Tá? Então, esse é o aspecto normal. Eu preciso diferenciar isso aqui de uma cianose de causa. Então, geralmente, a acrocianose ela é em extremidade. Mas eu não espero encontrar, por exemplo, uma acrocianose, por esse processo de hipertonia, uma cianose perioral. Não, avalia. É só cianose de extremidade, não tem perioral. Eu reparei que foi mais quando a criança foi tomar banho, quando ela foi submetida, quando eu fui examinar ela, tirei a roupa, aí ficou frio, ela teve essa lesão. Normal, isso é fisiológico. Aqueceu, melhorou? Acrocianose. Agora, a criança que está toda aquecida, tá vendo? Essa criança está de gorro, com a manta aqui. E olha como é que ela tem uma cianose de extremidade, mas tem uma cianose. Isso não é normal. Tudo bem? Então é preciso diferenciar. A acrocianose é fisiológico. Tudo bem. Isso é um fenômeno causado pela hipertonia das arteríolas. Aqueci e melhorou. Tá? Uma outra alteração relacionada à parte vascular é a cutis marmorata, ou pele moteada, ou moteamento de pele. Isso também é um processo fisiológico que resulta dessas capilares quando exposta ao frio. Então, é como se ela ficasse com um aspecto errado. É como se ela tivesse um grau de vasoconstricção, né? De uma maneira desigual. Então, você tem um aspecto retículo. Isso não tem significado patológico e geralmente ocorre quando a criança é submetida também ao frio. Olha só, esse é o aspecto rendilhado, tá vendo? Ó, aqueci a criança, melhorou. Isso é muito comum quando a gente vai examinar recém-nascidos. Estão todos aquecidos, a gente vai examinar. Aí pode aparecer acrocianose e pode aparecer esse aspecto rendilhado, que a gente chama de cutis marmorata. Essa cutis marmorata, ela precisa ser diferenciada desse outro tipo de cutis marmorata, que é a telangiectásica. Essa cutis marmorata telangiectásica resulta de uma má formação vascular, em que você tem graus, né, de telangiectasia. E aí o que parece? A criança se apresenta para a gente com aquela pele moteada, só que não são só com um frio. A lesão permanece mesmo quando eu aqueço a criança. É isso aqui, ó. Olha como é que é diferente, tá vendo? É aquele aspecto rendilhado, mas você nota que nessa perna não é tão acentuado, tem um pouco aqui, mas eu aqueço a criança e mantém isso. Isso pode aparecer de forma isolada, a cutis marmorata telangiectásica, mas pode fazer parte de síndromes genéticas, pode vir acompanhada de outros tipos de malformação. Aqui eu estou falando de uma malformação vascular, mas essa malformação é parte de síndrome genética. Então é importante, se for o caso, encaminhar essa criança para avaliação. Fazer avaliação oftalmológica, avaliar se essa criança não tem nenhuma assimetria de membros, porque existe uma síndrome genética que a criança uma hemipertrofia, um lado do corpo é maior que o outro e pode vir com malformações vasculares. Então é importante uma investigação melhor nessa criança. Então, se tem esse aspecto rendilhado, só no frio, aqueceu, sumiu, tudo bem, ela é fisiológica, é a cutis marmorata. Agora, não desafiou, eu vou pensar em cutis marmorata telangiectásica. Tá? As lesões cutâneas da candidíase podem fazer diagnóstico diferencial com as lesões cutâneas da sífilis congênita. Pessoal, a lesão da sífilis congênita de pele é mais um pênfigo palmo-plantar. Então, são as lesões da sífilis, elas prevalecem principalmente em extremidade. Então, é como se fosse uma descamação, bolhas mais em extremidade. A candidíase, a congênita, é disseminada e a neonatal é mais, né,
de dobra. Então, dá para a gente fazer o diagnóstico diferencial, tá? Olha só, a cutis marmorata telangiectásica. Olha como é que é o aspecto, tá vendo? Até aquela fisiológica, mas aqui a gente tem um grau de telangiectasia muito mais acentuado e torna a dizer, são lesões que não vão desaparecer quando a gente aquece a criança, tá? Uma outra alteração vascular que pode acontecer é o que a gente chama de coloração em arlequim. Coloração lá também é um fenômeno e parece que ocorre por alteração do tônus vascular periférico. Todos esses fenômenos vasculares, eles têm basicamente relação com isso, com alterações vasculares que são transitórias, que na maioria das vezes vão, tá? Isso pode ocorrer até em 15% dos recém-nascidos. E o que, na verdade, o próprio nome está falando? Arlequim, porque a criança, ela assume uma coloração diferente na metade do corpo. Então, você tem o aparecimento de um eritema no hemicorpo da criança, tá vendo? Isso, pessoal, dura segundos, poucos minutos. É como se fosse realmente uma imaturidade, ó, do tônus vascular periférico. Então a criança ela fica com esse aspecto, tá vendo? Você nota nitidamente a linha. A face genitália pode ser poupada, mas olha como é que a gente delimita. Então, assim, se a gente não tem esse conhecimento, a gente assusta quando vê isso aí aparecer do nada, em poucos segundos, a criança ficar com um lado do corpo vermelho e com o outro branco, tá? Mas isso aí é considerado um processo fisiológico, dura poucos segundos e aí aparecendo nas primeiras semanas. Tá? Uma outra alteração vascular que prevalência alta pra caramba, mais 50% a 70% dos casos, é a mancha salmão ou máculas vasculares. Resulta de uma ectasia, de um grau de dilatação dos capilares na derme. Tá? Então, geralmente, essas crianças se apresentam com manchas, com máculas, muito comum, pessoal, na região occipital e na região frontal. Então, pode ser na pálpebra, na glabela, no nariz e algumas crianças superior. A maioria aparece nos primeiros anos de vida. Por que é importante a gente saber? Tá? Porque isso aqui faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com hemangioma. Essas lesões, se eu realizar uma dígito-pressão, desaparece. Essas lesões são planas, ó, tá vendo? Às vezes na região aqui frontal. O hemangioma geralmente são lesões maiores, que não desaparece a dígito-pressão, tá? E o hemangioma pode aparecer ao nascimento? Pode, mas pode aparecer depois. O hemangioma é evolução. Ele vai crescer, vai passar por uma fase estacionária e pode evoluir depois. Então tem uma evolução muito mais arrastada. E o hemangioma pode vir associado com hemangiomas internos. Eu posso ter uma criança com um extenso em face e ter um hemangioma, por exemplo, na leptomeninge. Então, é importante eu fazer o diagnóstico diferencial dessas máculas vasculares, que é fisiológico, é só um grau de ectasia. Isso vai desaparecer, geralmente, nos primeiros anos de vida. Fazer o diagnóstico diferencial de hemangioma. Tá legal? Essas lesões são muito mais tênues e, geralmente, desaparece dígito pressão. Tá? E uma lesão que é comum, que não tem nada a ver com o fenômeno vascular, para a gente finalizar a nossa conversa, é a mancha mongólica. Embora o termo, o nome mancha mongólica não tem nenhuma relação pessoal com o mongolismo, isso tem uma prevalência aumentada principalmente em crianças negras. E essa mancha, eu não sei a patogenia, né? Você tem um aglomerado de melanócitos naquela área. Por isso que dá um aspecto azulado, meio acinzentado na área envolvida. Tá? Geralmente, essas lesões elas têm uma localização aqui, ó, na região lombosacra, na região bem aqui, né, a parte final da coluna. Tá? Algumas crianças podem ter essas lesões em outras áreas, nos membros superiores, inferiores, na parte mais alta. Até dizer que são manchas mongólicas ectópicas, tá? Então, a gente vê que isso aqui não tem nenhum significado patológico e que a grande maioria vai desaparecer, ó, nos primeiros anos de vida, tá legal? Tem essa coloração meio arroxeada e meio acinzentada. Então, mancha mongólica não tem nada a ver com o mongolismo, tá? Ó, essa é a ectópica, tá? Bom, se vocês repararam, eu acho que a única que a gente falou coisa de tratamento
foi o impetigo. A maior parte das outras, todas que a gente falou, a conduta é uma conduta expectante, não requer tratamento. A telangiectásica, investigar complementar, mas a gente sabe que a maioria das outras lesões, elas são transitórias. Então, se a gente souber, a gente vai passar confiança, né? E vai orientar a família que não exige nenhum tratamento específico, é só a gente acompanhar e observar, tá? Eu tentei colocar aqui para vocês as principais lesões, né? Porque eu acho que é isso que o generalista tem que saber. Quando vocês estiverem fazendo procura, ou quando vocês forem examinar um recém-nascido, vocês podem se deparar com esses tipos de lesões de pele aí que a gente colocou para vocês. Eu espero que eu tenha sido sucinto, mas ao mesmo tempo conseguindo passar aí as principais características clínicas. E agora eu abro para as perguntas, para as dúvidas, caso vocês tenham. Podem ficar à vontade aí, perguntar o que vocês quiserem, pessoal. Cleiton, chegou uma dúvida aqui no Instagram, perguntaram se a acropustulose teria tratamento específico. Se a acropustulose teria tratamento específico, olha só. Se por acaso a criança com prurido muito, porque aquelas lesões são pruriginosas, você pode fazer um curso de corticoide tópico de baixa potência e fazer um antihistamínico oral. Aí a gente lembra dos corticoides tópicos de baixa potência, a gente dá preferência à dexametasona, a hidrocortisona ou a desonida. Mas se não for um prurido tão que incomoda tanto, a gente não faz nada. Entendi. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aí no chat. E a outra, eu Quem acho que tiver com vergonha de falar, pode escrever no chat, pessoal. você respondeu a outra que mandaram, respondeu durante a aula, e eu não sei se mais alguém tiver, pode ficar à vontade. Se quiserem mandar no Instagram também, a gente pergunta para o Cleiton qualquer coisa. Isso, pessoal. Nada, pessoal. Todo mundo entendeu tudo. Ou a aula foi muito ruim, ou vocês ficaram, não tem dúvida mesmo. Muito ruim, com certeza não foi muito boa. Obrigado, pessoal. Bom, obrigada a você, professor, pela disponibilidade, por estar sempre ajudando tanto a Liga. Como é que é? Não escutei, por favor, repete. Obrigada por estar sempre ajudando tanto a Liga de Pediatria, Ah, por ter pô. aceitado os convites e pela disponibilidade de tempo. Não, pessoal, olha, o tempo é meio apertado, mas sempre que vocês precisarem, é só dar um toque na gente, que a gente, de alguma forma, vai tentar ajudar vocês. Tá legal? Então é isso. Acho que a doutora Priscila já está online. Mais nenhuma dúvida, pessoal? Olha, agradeço mais uma vez o convite, tá? Espero não ter sido aí muito sucinto, mas eu também fico preocupado de acabar falando muito e hoje eu tento seguir uma linha do que o menos é mais, né? Se vocês souberem pelo menos isso aí já está excelente. Vão ajudar muito. Com certeza, ajudou muito a aula e tendo sido sucinta, deu para prestar bem atenção. Tá bom, pessoal. Obrigada Pessoal, por até a você. próxima. Um abraço para vocês e obrigado mais uma vez, tá? Gente, agora nós vamos ter a palestra da doutora Priscila Campos Barbosa. Ela é graduada em Medicina em 2013 pela Faculdade Atenas, Paracatu de Minas Gerais. Fez residência em Pediatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto em 2017. É preceptora de habilidades médicas em Pediatria na Universidade de Rio Verde. Atuou no Hospital da Unimed com recepção em sala de parto. Faz ambulatório e tem consultório médico particular na clínica Cardiofit, em Rio Verde, e atende em ambulatório e consultório na cidade de Caiaponia, em Goiás. Doutora Priscila, você está ouvindo? Eu tô. Vocês estão me ouvindo bem?
Estamos sim. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Priscila. Como a Ana Carolina disse, sou pediatra. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. A gente tem que tentar divulgar, né, o máximo possível da nossa medicina, cada um num canto. Agora até mais fácil, né, por EAD. Eu estudo remoto, então acho que facilitou a vida de todo mundo. Então, hoje, eu vou só colocar minha telinha aqui, enquanto eu vou falando com vocês também. Hoje eu vim falar das dermatoviroses, né? Então, peraí só um minutinho. Tá dando para ver os slides? Tá dando sim. Eu vim falar a visão do pediatra, né? Como a Ana Carolina disse, eu sou uma pediatra e a visão do pediatra com as dermatoviroses. Para a gente é super comum esse tipo de lesão e o pediatra tem o papel de identificar, tratar. Em alguns casos, a gente precisa encaminhar para o dermatologista para fazer umas coisas mais invasivas, mas na maioria das vezes a gente consegue resolver. E muitas das vezes a gente não tem um dermatologista pediátrico na nossa cidade, né? Então, não é uma realidade. Aqui em Rio Verde até que a gente tem, graças a Deus, ajuda muito quando a gente precisa, mas algumas cidades não tem, e não tem um dermatologista geral que se dispõe a atender crianças. Então, é uma coisa que o pediatra tem que saber, pelo menos, começar esse tratamento. Caso não der certo, a gente passa para o dermatologista. São várias as dermatoviroses, né? Vou falar de forma mais sucinta possível alguns tipos. E eu prefiro que vocês me interrompam no final, que aí eu falo de tudo e que vocês tiverem dúvida a gente volta, tá bom? Que aí dá mais segmento para a aula. Então, vamos lá. Então, uma leve introdução. Deixa eu só ajeitar aqui. Uma leve introdução sobre as dermatoviroses. Então, o que é uma dermatovirose? Quando a pele da criança ou a mucosa entra em contato com qualquer tipo de vírus que acometem a pele, pode ou não aparecer a lesão cutânea. Por que pode ou não? Depende da condição do agente e depende da condição da criança, né? Então, se é uma criança que está imunodeprimida por algum motivo, ou se ela é uma criança que está passando por uma fase mais imunodeprimida, ela vai ter mais chance de desenvolver. Se a criança for menor, maior chance em alguns tipos de vírus. Ou se a criança for maior, ela normalmente tem uma imunidade melhor e evolui melhor. E às vezes ela tem contato com o vírus, mas ela não desenvolve a lesão. Quais são as dermatoviroses mais comuns? Então, selecionei 4 tipos. Desses 4, vamos ter subtipos no caso das verrugas. Então, tem o molúsculo contagioso, as verrugas, que ainda tem vários subtipos, eu vou colocar lá na frente. As infecções pelos herpes vírus e a doença mão, pé, boca, né? Que ultimamente, acho que um ano e pouco, ela veio ao boom de descobrimento pelas mães, mas ela sempre existiu, né? Mas as mães agora acham uma super novidade a doença mão, pé, boca. Teve muitos casos o ano passado, o ano retrasado, então as mães ficam bem assustadas e agora que estão se familiarizando com ela. Então a gente precisa saber diagnosticar para deixar essas mães um pouco mais tranquilas, né? Vamos começar pelo molúsculo. O que é o molúsculo? O molúsculo, ele tem como agente etiológico o DNA de um vírus, poxvírus. Ele pode atingir pessoas de qualquer idade, mas como eu disse, é muito comum algumas doenças virais, dermatoses virais, na primeira infância, na primeira década de vida, e o molúsculo é um deles. O tempo de incubação. Ai, doutora, estou com uma criança que está com um molúsculo. Quanto tempo de incubação a gente pode perceber, ou quanto tempo uma criança que entrou em contato tem risco de ter esse molúsculo? Então, é variável. Pode oscilar de 2 semanas a 6 meses. Então, é bem difícil você falar, vai afastar a criança porque não vai pegar o molúsculo, né? A transmissão é feita por contato direto com as lesões. Então, assim, tá 2 crianças brincando, uma tá apertando lá o molusco e a outra tá lá do lado. Aí estoura e aí a outra criança encosta, então aí tem mais chance de pegar. O fenômeno da autoinoculação, né?
que é a própria criança apertar o local lá e aí disseminar as lesões, é o mais comum. Então, vocês podem ver aqui nessas lesões, ó, que sempre tem uma pertinho da outra. Por quê? Porque a criança não aguenta ver aquela bolinha lá, ela vai dar uma cutucadinha e acaba machucando aquela lesão e abrindo uma nova lesão ali próximo. Vou passar aqui para vocês verem como é o quadro clínico. Então, o quadro clínico, as lesões são assintomáticas. Ah, mas aí por que então que a criança vai mexer, vai cutucar? Porque ela vê uma bolinha lá. E criança é curiosa, né? Então, às vezes a mãe acha que tá coçando porque a criança tá lá mexendo na lesão. Mas não, ela achou uma bolinha que tá no corpo dela, que não dói, que não coça, mas aí ela fica interessada por aquilo e fica com a mãozinha o tempo todo lá naquele local. Locais onde possa localizar o molusco. Qualquer segmento da pele, né? Mas raramente acomete as mucosas. Então, pode dar nas perninhas, pode dar no bracinho, né? Então, não tem um local específico e raramente ela vai dar nas mucosas, mais comum de pele mesmo. Como que você vai diagnosticar essa lesão? São lesões únicas ou múltiplas, né? Dependendo da evolução. O tamanho bem variado, então pode ser de 2 a 3 milímetros até 1 centímetro de diâmetro. E a lesão clássica, ela é representada por uma pápula, ó, dá para vocês verem bem aqui, ó. É uma pápula semisférica, firme e geralmente com uma leve depressão no centro. Então parece uma lesão umbilicada, tá vendo? Então é fácil de você ver. Normalmente ela é bem da cor da pele mesmo. Ou ela pode vir um pouquinho mais escura do que a pele, mas mais comum da cor da pele. Então quando você vê uma lesão que parece uma pápulazinha, que tem um olhinho, um biguinho, sei lá, como pediatra tem tudo é ímio, né? Você pode suspeitar de um molusco contagioso. Diagnóstico, como eu disse, essencialmente clínico. No raros os casos que você olhar e falar, meu Deus, será que é? Será que não é? O que você pode fazer? Curetar. Então, a curetagem, você cureta com essa curetinha mesmo, né? Normalmente o dermatologista que faz isso, né? A maioria dos pediatras não tem a cureta. Então, nesse caso, a gente pede para o dermatologista curetar a lesão. E aí, nessa lesão, vai vir uma quantidade alta de material eosinofílico, que aí vai deslocar do núcleo para a periferia celular. Então, a gente fecha o diagnóstico. Essa cureta pode ser também, além do diagnóstico, já tratamento, porque é uma forma de você eliminar essas lesões, então, realizando a curetagem. Então, por que a gente já opta direto por curetagem ou não opta direto por curetagem? Como está escrito aqui. A curetagem é dolorosa, né? A criança tem que ficar quietinha, às vezes são muitas as lesões. Então, a gente às vezes opta por as opções terapêuticas com substâncias tópicas, né? Uma opção seria o hidróxido de potássio, a 5%, mas mesmo assim pode dar dor, irritação local, né? Então, é um pouco complicado. Então, o que a gente faz? Conduta expectante, como é isso? Então, se a criança tem poucas lesões, é uma criança que não tem imunodepressão, né? Nenhuma doença que deixe o sistema imunológico dela deprimido. Então, estão controlados os números de lesões, e a gente vai fazer uma conduta expectante, observar. Por que a gente faz isso? Porque ela pode evoluir geralmente de 6 meses a 2 anos. Então, se tiver uma ou duas lesões, ou a criança não quer deixar curetar, ou você tentou entrar com a medicação tópica e a criança não aceitou, é uma opção a conduta expectante bem de perto, né? Como as consultas pediátricas são consultas que normalmente vêm bem próximas, então o pediatra tem muito contato com a mãe, se está aumentando muito, a gente vai tentando resolver o problema. Mas, na maioria das vezes, a gente faz conduta expectante, sim. Certo? Então, outra opção, então agora a gente já falou tudo do molusco, a gente entra nas verrugas. Todo mundo que vê uma verruga ou que fala uma verruga lembra de uma bruxa com uma verruga no nariz, né? Então, pus essa imagem para a gente não esquecer, mas são, assim, vários tipos de verrugas, né? Que podem aparecer. As verrugas, então, são proliferações, né? Deixa eu colocar de cá. Epiteliais que resultam da multiplicação viral.
Pode surgir em qualquer período da vida, mas são particularmente frequentes na faixa etária pediátrica, em especial nas crianças, né, nos escolares e nos adolescentes. Então, é onde você vai ver maior quantidade. Como é que você fala para as crianças? Quem precisa resolver o negócio? O que eu falo? Tô aqui, imagina meu celular. De verrugas. Então, mais comum então nos escolares e nos adolescentes. Apesar delas poderem se localizar nas mucosas, também a pele é o local que é mais comumente encontrado. Então, verrugas, a transmissão é feita pelo contato direto, né? Incluindo a autoinoculação e também indireto. Pode ser através de um banho de piscina ou na praia. Uma vez que ocorreu o contágio, ela pode ou não haver o desenvolvimento da lesão, dependendo do estado imunitário do receptor, assim como o molusco. Qual que é a etiologia das verrugas? O vírus causador das verrugas é o HPV, papiloma vírus humano. Nesse vírus HPV, como vocês já devem ter ouvido falar, ele tem vários subtipos, né? O subtipo 1 a 4 acomete mão, cotovelo, pé, joelho. Já os subtipos 6, 11, 16 e 18, eles são responsáveis pelas aquelas verrugas genitais, né? Então, aquelas verrugas que a gente fala de HPV genital. E já o subtipo 16, 18 e 31, eles são de alto risco oncológico. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, ver qual tipo de verruga que é, e aí daí para frente a gente imagina qual o subtipo que é, e aí se a gente tem que tratar rapidamente, pode fazer prevenção disso, a gente vai falar tudo isso aí mais à frente. Então, ainda na classificação das verrugas, elas são classificadas na forma da lesão verrucosa, aonde ela está localizada, e aí você vai classificar em verruga vulgar, verruga plana, verruga filiforme, verruga plantar e a verruga genital. Então, nessa imagem aqui, eu coloquei uma verruga plantar, né? Como o próprio nome diz, ela fica na planta dos pés. Então, vamos lá. A verruga vulgar, ela ocorre praticamente em todas as áreas do corpo, mas é mais encontrada membros, particularmente nos dedos das mãos, cotovelos e joelhos. Então, é raro você falar que nunca viu uma criança com uma verruga nas mãos, né? Ou no joelhinho, que é muito comum, ou no cotovelo. Então, tem criança que tem muita predisposição, né? Tem uma baixa imunidade, então tem várias assim nos cotovelos, dedos, deixa a mãe desesperada, porque é uma lesão esteticamente feia, né? Então, a mãe quer resolver aquilo ali o mais rápido possível. Tem as verrugas planas. O que é a verruga plana? Ela tem múltiplas pápulas, ela é da mesma tonalidade da pele, ou ela pode ser discretamente hipotônica ou hipertônica, ou hipocrômica ou hipercrômica. Ela geralmente é uma lesão achatada, então ela não vem para cima, ela fica mais achatadinha, mede até 5 milímetros de diâmetro e normalmente ela é localizada na palma das mãos, né, na região da palmar das mãos, no dorso, na região frontal. Essa é uma menininha que está com uma verruga plana em região frontal, né? Mais comum já, diferente das outras, no adolescente. Então, essa é mais comum no adolescente. Então, essa dá mais na região frontal e nas mãos, né? Tem as verrugas filiformes. Ela recebe a denominação pelo seu formato, né? Costuma apresentar elementos únicos ou duplos, são perpendicular à superfície cutânea, principalmente ocorre em face, nessa região do nariz, assim, perinasal ou perioral. Então, essa é um tipo que dá mais angústia na mãe, porque imagina, gente, bem na região perinasal aqui, cheia dessas verruguinhas. Eu não achei uma imagem bonitinha, achei uma muito assustadora, não quis pôr. Mas, geralmente é desse modelinho aqui, ó, essa mais baixa, que dá perinasal. Então, enche de lesão aqui nessa região. Então, essa também é mais comum na adolescência. Verruga plantar. Como o próprio nome diz, né? Ela vai ocorrer na planta dos pés. Apresenta uma superfície irregular. Tem uma área periférica amarelada, endurecida, né? Parece uma hiperqueratose, né?
junção de pele, assim, que sobe um pouquinho, faz como se fosse um calo ao redor de uma área central. Com frequência, tem visto uns pontinhos escuros, assim, não sei se na imagem que vocês conseguem ver. Normalmente ela vem cheia de bolinha preta aqui, assim, nessa região. O que é isso? São pequenos vasos sanguíneos trombosados. Então, na maioria das vezes, a mãe chega falando assim, doutora, eu acho que meu filho pisou no espinho, porque olha aqui, tem vários pontinhos, acho que está cheio de espinho e foi uma reação inflamatória local. E na maioria das vezes, é a verruga plantar. Então, popularmente, ela recebe o nome de olho de peixe, né? E ela costuma ser dolorosa. Por que ela é uma lesão dolorosa? E ela dificulta a deambulação? Porque ela geralmente pega o local onde tem maior pressão no pé. Então, geralmente aqui é o local de maior pressão. Quem faz maior pressão, às vezes, pelo formato do pé ou da perna, às vezes tem nessa região aqui, próxima do hálux. Algumas pessoas têm mais no cantinho. Então, onde você tem uma maior pressão é onde ela vai aparecer. E aí, agora, as verrugas genitais, né? Ou condiloma acuminado, não pode receber esses dois nomes, né? As verrugas genitais são assustadoras, tanto para a mãe quanto para o pediatra. Elas geralmente correspondem a lesões que são localizadas na mucosa genital e anal. Elas não são lesões cornificadas, elas apresentam como umas pápulas vegetantes rosas e elas são comparadas a uma couve-flor. Então, você vê que é tudo juntinho, né? A possibilidade de abuso sexual é a principal preocupação. Então, precisa de avaliar essa criança, porque ela pode estar presente em outros casos, mas ela pode sempre, tem que sempre que pensar em abuso sexual nesse caso. Então, vocês conseguem ver que está lá na região bem próxima da genitália, ali com o testículo e na região perianal. Então, eu vou falar um pouquinho bem sucinto das formas de transição do condiloma acuminado. Então, ela pode ser por heteroinoculação, né, que é a transmissão por contato não sexual com o cuidador durante o banho ou troca de fralda. Então, você está pensando em abuso sexual, você vai precisar investigar bem como é o banho, se toma banho na mesma banheira, né? Se troca fralda, ou durante o banho, eles tomam banho no mesmo local, se usa a mesma toalha às vezes, né? Então, ou duas crianças, tem uma criança maior e uma criança menor, que às vezes a criança menor acaba catando a toalha do irmão, né, que é mais velho. Então, tem que tomar esse cuidado e investigar isso, que é também uma forma de transmissão. A autoinoculação é a transmissão de verrugas a partir de outros locais da pele ou mucosa pela própria criança. Tem a transmissão via fomites, né, toalha contaminada, piscina, banheira. O abuso sexual, a gente vai suspeitar principalmente nas crianças maiores de 4 anos, né, que é onde tem maior risco de abuso, não que as crianças menores não tenham, mas nas crianças acima de 4 anos, geralmente é onde ocorrem os abusos com penetração em genitália, né, então tem maior risco de contaminação, então a gente tem que suspeitar. A transmissão perinatal ou pré-natal, a infecção pelo HPV no recém-nascido, ela pode ocorrer pelo parto vaginal, de uma mãe infectada. Então, se a mãe tem um HPV, uma lesão de HPV ativo, principalmente, às vezes é contraindicado, né, o parto vaginal. E o DNA viral do HPV já foi detectado em fluido amniótico e no sangue do cordão umbilical. Então, sugere o quê? Que também pode ocorrer uma infecção ascendente e a mãe que teve um parto cesáreo, mas que tinha um HPV, se contaminou com o vírus do HPV e deu condiloma na criança. Então, assim, é muito difícil essa parte. O pediatra precisa ter muita atenção, tem que conversar com os pais, chamar os cuidadores. Se a criança for uma criança maior, sentar com a criança, ver qual é a versão dela. E aí, em qualquer sinal de abuso sexual, precisa se notificar, tá bom? Nos casos, independente do diagnóstico, né? Normalmente ele é clínico, facilmente realizado. Se a gente ficar na dúvida, a gente pode pedir o histopatológico ou o PCR. Mas, normalmente, só a olho nu a gente consegue bem diferenciar uma lesão da outra, tá? Os tipos de verrugas.
Imunização, né? Mostrei uma menininha aí forte, porque, né, adulto corre da vacina, imagina criança. Então, a imunização, ela é a mais utilizada delas é a vacina tetravalente, né? Então, ela vai pegar os sorotipos 6, 11, 16 e 18. Então, pega as verrugas de alto risco oncogênico também. A grande importância de vacinar as crianças e adolescentes é o sorotipo 6 e 11, que são os causadores das verrugas genitais, e o 16 e o 18, que são os altamente oncogênicos. Então, assim, isso já é disponibilizado via SUS. Então, a criança que não fez essa vacina, a mãe está sendo negligente, né? Porque ela tem a vacina gratuitamente. As mães que não querem ou que perderam essa dose, elas podem fazer na rede particular. Normalmente, na rede particular são em 3 doses, na pública são em 2 doses. Mas a criança já vai estar mais protegida. Ah, doutora, o risco oncológico é mais comum em mulher. Por que vacinar o menino também? Porque o menino pode ser um transmissor e ele pode ter a verruga genital, né? Então, a parte oncogênita é mais comum na menina, mas a gente vacina todo mundo para erradicar, tentar, né, pelo menos, erradicar o HPV. Tá bom? Tratamento. Então, tem vários tipos de tratamento. Por exemplo, verruga vulgar, a gente pode usar ácido salicílico ou ácido lático e aplicar só na lesão 5 vezes por semana até a cura total. A verruga plantar, que é aquela que dói bastante, né, no pezinho da criança. Você vai dar uma desabastamento da lesão, é se você tirar uma parte da lesão até onde você consegue e aí aplicar o ácido nítrico e aí normalmente tem bom resultado. A verruga filiforme ou a plana tem uma boa alternativa. Tá vendo esse desenho aqui? Pode ser até uma verruga filiforme, né? Ou plana, que aí ela entra com nitrogênio líquido, através de uma crioterapia, né? E aí ela melhora. Só que qual é a parte ruim? Dói. Então, nem toda criança aguenta. E pode usar uma solução tópica de tretinoína. Essa geralmente trata a verruga plana, e geralmente não tem dor. Então, a gente pode tentar primeiro essa aplicação tópica, não resolveu, aí a gente vai para a crioterapia. Certo? Sempre que a gente orientar essas terapias para casa, tem que sempre orientar bem a mãe, proteger as áreas ao redor, para que não haja lesão nas áreas saudáveis, né? Então, como aí você tá vendo, tem um cotonetezinho, ensina bem a mãe proteger a borda da lesão e ir bem no centro para fazer a crioterapia, quando você manda para casa. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que orientar bem a mãe, senão ela faz uma lesão na pele saudável. Outros tipos de tratamento, tem outros vários, eu não vou ficar falando, senão fica muito maçante, mas eu coloquei aqui para vocês, que pode fazer com Imicmod, pode fazer com a Podo, pode fazer com a Podo 0,5 ou com a Podo 25%, mas se de tudo, a gente fez tudo isso, fez crio, fez tudo, não resolveu, a gente vai fazer a eletrocoagulação, quando não tem resposta aos outros tratamentos. Por que a gente deixa por último? Que é o mais invasivo, né? Vai precisar usar um pouquinho de anestésico, né? Uma coisa mais complicada, dependendo da idade da criança, ela não fica quieta, então dificulta um pouco o tratamento. E por último, a gente tem que lembrar que mais da metade das verrugas vão ter uma evolução espontânea no período de 6 meses a 2 anos. Então, quando vocês ouviram a avó falar que pingar o leite da planta não sei das quantas vai melhorar a verruga, na verdade ela melhora sozinha, né? E por isso as crenças crescem cada vez mais e por isso elas acham que às vezes está resolvendo mesmo, mas como vocês viram, de 6 meses a 2 anos elas têm uma involução e se ela estiver próxima da involução, ela vai melhorar sozinha. Tá bom? Agora a gente vai falar das infecções herpéticas. É tanta lesão, né, gente? Calma. Então, a lesão herpética, a etiologia, o herpes simples, né? Ele tem um agente etiológico, DNA vírus, denominado herpes hominis, e ele possui 2 tipos, tipo 1 e o tipo 2. Então, vamos lá. Tipo 1, ele é nitidamente presente nas lesões labiais e no tronco. Então, 80% dos casos são nesses locais.
Já o tipo 2 é nas regiões de lesões genitais e nas neonatais, na maioria das vezes. Então, aqui ó, a gente tem uma lesão. Vou passar que a gente vai descrever melhor. Então, o diagnóstico das infecções herpéticas, ela é essencialmente clínico. Você vai olhar naquele local e vai ter múltiplas vesículas agrupadas. E a mesma repetição, tipo assim, deixa eu explicar melhor para vocês. A criança vem com uma lesão em lábio, por exemplo. E aí ela melhora. 2 meses depois ela volta com a lesão no lábio. Então, quando você tem a repetição da mesmo tipo de lesão, aí você tem firmeza naquele diagnóstico. Mesmo porque no começo é fácil de fazer o diagnóstico, mas caso tenha dúvida, voltou a lesão no mesmo local, provavelmente é uma infecção herpética. Se você tem dúvida, mesmo olhando, é uma lesão clássica, eu tenho quase certeza que é uma lesão, mas a mãe quer fazer um diagnóstico laboratorial, tem como fazer. Então, você pode fazer um exame histológico ou fazer o teste de PCR, tá? Tem como fechar o diagnóstico laboratorial e provar para essa mãe que é uma lesão herpética. Tratamento. Então, como que a gente vai fazer o tratamento? O aciclovir VO ou EV, ou valaciclovir, ou associar o aciclovir tópico. Por que eu falei associar? Porque observou que não tem o aciclovir tópico uma eficácia na evolução e no espaçamento das crises. Então, você usar ele sozinho não vai melhorar nem a evolução ou nem o espaçamento entre uma crise e outra. O ideal é que faça VO ou EV e aí pode ser associado um tópico. Outras formas que você pode usar é usar compressa refrescante, dar um analgésico, porque é dolorosa, né, as lesões. O antibiótico tópico, quando você acha que tem uma lesão, uma infecção associada, então você pode usar o ácido fusídico, a mupirocina, e se tiver uma infecção bacteriana concomitante. Nessa imagem, eu coloquei uma imagem de uma lesão herpética neonatal. Então, a herpes neonatal é uma doença muito grave no recém-nascido. Ela leva a criança a uma sepse muito rapidamente. Então, na suspeita da lesão... Opa! Vocês estão me ouvindo? Que teve uma quedinha de energia aqui. Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Então, na dúvida, é melhor que se colete, né? Um PCR ou um histopatológico, já interne a criança, faça o tratamento endovenoso e aí fechou o diagnóstico, continue o tratamento, porque evolui muito rápido para a sepse. Pessoal? Professora, caiu aqui a imagem, a transmissão de tela parou. É porque o celular está pelo 4G. Só um minutinho que está conectando, já vai voltar. Tá bom. Teve uma queda de energia aqui. Deixa eu tentar jogar aqui. Ai, não tô conseguindo.
A gente te ouve bem, só não aparece a imagem. Apareceu. Agora não apareceu? Ah, agora voltou. Desculpa, gente, coisas da tecnologia. Imagina. Tá conseguindo me ver também? Que agora eu não vejo mais nada. Sim, a gente está vendo e ouvindo bem. Ah, então vamos lá. Então, o que eu estava dizendo, as infecções herpéticas são muito graves, né, neonatais, e aí a gente precisa diagnosticar o mais rápido possível para que não tenha, essa criança não evolua com uma sepse grave e aí o tratamento fique cada vez pior. Então, na suspeita, interne e comece o tratamento endovenoso. A definição da herpes zoster agora. Então, a zoster, ela é uma doença caracterizada pelo aparecimento das lesões, são lesões vesiculares, sobre uma base que fica bem avermelhada, né, eritematosa, em uma região delimitada, e ela vai seguir um trajeto do nervo afetado. Então, geralmente é muito comum nessa região do tronco, né, que é a mais comumente atingida, como vocês estão vendo aqui. Então, vamos supor, esse nervo vai pegar essa parte lateral e a parte anterior do tronco, ela vem fazendo as lesões parecendo um caminho, sabe? E ela não tem nenhum outro local. É assim que a gente vai fazer um diagnóstico de zoster. Nas crianças, a dor pode não ocorrer, principalmente nas criancinhas muito pequenas, né? É mais comum o prurido, né? Ela reclama de coceira do que mais coçar do que da dor, sabe? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Ah, tá. Então, a infecção é causada por um vírus, né, varicela zoster, e o diagnóstico é essencialmente clínico. Então, deve haver um contato prévio com o vírus. Então, seja pelo antecedente de varicela, uma criança que já teve a catapora, né, que é a varicela, ou ela já foi vacinada. Então, para ter zoster, tem que ter um contato prévio, ou pela vacina, ou pela catapora, que é a varicela, né? Como que é a distribuição? Então, o diagnóstico, você vai ver uma distribuição característica sobre o trajeto nervoso, o agrupamento das vesículas, tem uma base eritematosa, geralmente tem um pródromo doloroso na criança, não é muito comum, mais comum o prurido, né? E aí é mais fácil de fazer o diagnóstico. Nas crianças maiores, elas vão falar que a dor é tipo queimação, não suporta a dor, então aí você vai pensar no zoster. Mas na criança menorzinha, você vai fazer o diagnóstico pelo prurido e pela lesão, né? A característica da lesão. O tratamento em crianças, a evolução é favorável, normalmente sem gravidade. O tratamento é feito simplesmente com analgésico, de pirona ou paracetamol, ou uma compressinha fria naquele local e dá um antistamínico, porque a maioria das vezes ela tem mesmo o prurido. Então, e vai passar a acalmar os pais, como é uma doença que normalmente não tem uma complicação séria na criança, a não ser que ela tenha uma imunodepressão, na criança comum, que não tem nenhuma imunodepressão, ela evolui bem. E a famosa doença mão-pé-boca, né? Então, a doença mão-pé-boca é uma síndrome clínica que vai ter um enantema oral, um raste macular, papular ou vesicular nas mãos e nos pés, e não tão comum, né? Menos comum em outras localizações, mas podem ocorrer. Qual é o vírus que causa essa doença? É o Coxsackie-vírus A16. E, ocasionalmente, o enterovírus A71. Então, mais comum, Coxsackie-vírus A16. Ela é altamente contagiosa, a transmissão é fecal-oral, mas também pode acontecer por secreção nasal, respiratória e pelo conteúdo das vesículas. Essa sim, se você faz diagnóstico, afasta a criança da escola, porque senão todo mundo vai pegar, ou a grande maioria. Aqui, ó, a foto ficou melhor, então você vê a lesão na mãozinha, né, na palma das mãos, nos pezinhos e também na boca, né? A criança vai evoluir com uma febre, normalmente uma febre alta, tem modinofagia, a mãe fala que a criança não quer comer por dor,
O enantema, que surge após o 3º ou 6º dia da exposição do vírus, e a localização, né? O próprio nome já diz. Na boca, vesícula semelhante às estomatite herpética. Nas mãos e nos pés, como as vesículas, aqui dá para ver bem, ó, que ela vem rodeada por um halo bem eritematoso, e ainda pode ter lesão na face, nas nádegas, no joelho, cotovelo, sendo mais papular do que vesicular nessas outras locais. Então, confunde às vezes, porque a mãe fala, ai, doutora, aqui parece uma vesícula e aqui parece uma outra lesão, não parece essas outras lesões. Então, você vai explicar. Essas lesões papulares é mais comum nas outros locais, e essas lesões mais eritematosas, né? Parece uma vesícula, é mais comum na mãozinha, no pezinho e na boca, tá bom? Diagnóstico é eminentemente clínico, né? O tratamento é sintomático, então você vai dar medicação, dipirona, alívio, né? Dependendo da idade da criança, né? Que é ibuprofeno, ou que seja um paracetamol. Você resolve em 2 a 3 semanas. Normalmente, com 1 semana já começa a melhorar bem, a criança já começa a comer. Quando ela for causada pelo enterovírus A71, a doença tende a ser mais grave, pode cursar com complicação, como encefalite, meningite asséptica, edema, hemorragia pulmonar e insuficiência cardíaca. Graças a Deus é a grande minoria, a grande maioria tem uma evolução super tranquila. Às vezes a gente vai precisar internar essa criança porque ela não consegue ingerir via oral. Então você interna somente com soro. Por quê? Porque para a criança não desidratar, porque como está cheio de lesão na boca, ela vai acabar não conseguindo deglutir, né? E consequentemente nem comer. Nesse caso, a gente orienta também ingerir alimentos gelados, né? Frios ou gelados, evitar alimentos doces, salgados, que é como uma afta, qualquer afta, né? Que é uma lesão como se fosse uma afta, uma lesão aftoide, ela vai piorar a dor nesses casos, né? E é isso. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui, meu @ do Instagram. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar. E é isso. Vocês não estão me vendo, agora que eu vi isso, gente. Não, a gente não estava te vendo. Doutora Priscila, vou ler para você as dúvidas que mandaram, tá bom? Sim. Deixa eu abrir a câmera aqui. Porque caiu e ela fechou. Calma aí. O que propicia uma criança a ter verruga genital além do abuso sexual? Então, além do abuso sexual, pode ter os fomites, né? Que a gente falou, toalha. Às vezes a mãe tem uma banheira no quarto e aí todo mundo compartilha, né? Então, criança ama uma banheira, então com certeza ela vai tomar banho na banheira dos pais, e às vezes os pais têm essa lesão, então tem que ser muito bem explicado, né? Pode ser o contato, por exemplo, a mãe tem um HPV e ela acaba de se trocar ou acaba de urinar e ela tocou naquela lesão, não lavou bem as mãos e vai trocar a fralda da criança. Então ela pode contaminar a criança, contato direto. Uma piscina, infelizmente. Sabonete, se compartilhar, né? Então, compartilhar alguma coisa que possa entrar em contato, né, com a genitália, e o próprio abuso sexual também, né? Tá. A evolução espontânea que as verrugas tendem a ter em 6 meses a 2 anos, seria por uma melhora no quadro imunológico da criança? Também, mas o próprio, como a maioria das doenças virais, ela tem um tempo exato para ela melhorar. Então, quanto melhor, desculpa, quanto melhor tiver a imunidade da criança, mais rápido ela vai cessar, né? É mais por isso mesmo. Entendi. E por quanto tempo a criança manifesta a lesão mão-pé-boca? Então, a mão-pé-boca pode ficar de 2 a 3 semanas, é o que assusta um pouco as mães, né? Normalmente, melhora na parte da primeira semana, principalmente as lesões orais. Então, a mãe fica um pouco mais tranquila, que aí a criança começa a comer, né? Que não estava comendo nada por dor. Imagina, a gente com uma lesão aftoide na boca, a gente fica desesperado. Imagina uma criança com 30.
né? Então, ela não consegue, às vezes, tomar água. A gente interna, como eu disse, mas para hidratar essa criança. Às vezes, a mãe pensa que internar é dar algum remédio, um antiviral, mas não, a gente não tem isso, a não ser que seja uma mão pé boca mais complicada, né? Mas a maioria das vezes a gente trata dessa forma, né? Só esperar e sintomático. Perguntaram aqui também qual é o tratamento da tinea cruris na criança. A tínia, então, a tínia não foi uma dermatovirose, né? Das Sim. minhas. Mas a gente pode fazer o tratamento tópico, né? Na maioria das vezes. Mas se o tratamento tópico não resolver, aí a gente entra com oral. Na maioria das vezes, o tratamento oral, a gente não consegue dar para essa criança exatamente a dose correta. Por quê? Porque geralmente só tem comprimido. Aí como que você vai falar para a mãe? Comprimido é de 500, mãe, você vai dar 100. Aí você tem que amassar um comprimido, diluir em 5 ml de água e puxar tanto. O risco é muito grande, né? Então, o que a gente faz nesses casos? A gente pede para a mãe manipular a quantidade exata que a gente vai prescrever. Então, a gente vai prescrever por peso, né? Normalmente, a maioria das drogas que a gente passa para a criança é por peso. Então, a gente prescreve por peso e aí a farmácia de manipulação manipula exatamente aquela dose que a mãe vai oferecer e o tratamento é prolongado, né? Geralmente 6, 12 semanas que começa a ter resultado. Entendi. Pessoal, tem mais alguma dúvida? De preferência da aula da doutora Priscila? Aproveita, gente. Essas lesões dermatológicas são, assim, bem complicadas. Tem que ficar vendo sempre, né? Pra gente ter um feeling, assim, pra hora que você bater o olho, você ter noção do que é, né? Porque são várias, tem as bacterianas também, eu tô falando só das virais, mas que você fica na dúvida, né? Então, é bom sempre ter passar o olho, assim, de vez em quando, pra estar bem fresquinho na mente quando vocês forem atender crianças. Então, acho que é isso, pessoal. Eu vou liberar aqui o link agora da certificação. Eu vou deixar ligado aqui, não vou fechar a sala para todo mundo poder preencher. Vamos deixar disponibilizando por 1 hora. E eu queria agradecer a doutora Priscila pela disponibilidade. Foi um prazer conhecer você. E para quem não pegou, eu vou deixar também aqui anotado o Instagram dela, tá bom? Gente, eu que agradeço. Muito obrigada. Podem contar comigo por que precisarem. Pelo Instagram, eu sou super receptiva. Então, tudo que vocês precisarem, podem mandar mensagem. Assim que puder, eu vou responder, viu? Foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigada, doutora Priscila. Imagina. Tchau. Até. Pessoal, Tchau, tchau. amanhã tem o nosso segundo dia às 7 horas, tá bom? Tchau.